Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe nossos vídeos. Vamos falar sobre a reforma tributária. Eu não sou economista, não sou cientista político, vamos falar de forma rasteira e vamos ler para vocês. É bom deixar bem claro que a reforma tributária não é algo que nasceu esse ano ou ano passado, com a gestão de Bolsonaro ou com a gestão de Lula. A reforma tributária é algo que vem sendo discutido, que vem sendo contemplado, contextualizado pela classe política, pela classe empresarial há praticamente 30 anos. Falando de forma rasteira, é facilitar o sistema tributário. Vou dar um exemplo. Retira-se alguns impostos e coloca um imposto. Por exemplo, os estados têm o ICMS. E aí vamos tirar esse imposto. Só que os estados não querem isso. Porque na cabeça deles, e eles têm lógica, vão perder receita. É mais ou menos por aí. Quer dizer, o governo federal seria responsável por transmitir, por direcionar as verbas para cada estado? Essa é a pergunta. E outra pergunta: se vai tirar o ICMS, o Estado poderia criar um outro imposto? O pobre iria sofrer mais ou não? Enfim, vamos fazer a leitura sobre essa proposta, que está aqui, nesse site aqui. Existem outros sites, mas vamos por esse aqui mesmo. Então, reforma tributária. A preparação para um novo cenário. Qual é o novo cenário? Com a iminência de um novo sistema tributário brasileiro, o período de transição pode ser desafiador, independente do porte ou área de atuação. As organizações devem definir o quanto antes o melhor caminho para a migração. Isso vai afastar as empresas do mercado internacional ou vai trazer novas empresas para o Brasil? Essa é a pergunta. Olha só, há quase 3 décadas, como eu já tinha falado, o mercado brasileiro discute caminhos para um novo sistema tributário. Agora, um projeto de emenda constitucional, a PEC 45, contendo parte importante das reivindicações feitas nesse período de 30 anos, foi aprovada pela Câmara de Deputados e transita no Senado. Organizações de todos os setores devem se preparar para mudança, considerando estrategicamente o panorama de 7 anos de transição. Previsto pelo texto da nova legislação, tem perder de vista os benefícios de antecipar os ganhos de eficiências possíveis, além de reduzir riscos. Quais os riscos? Por que a reforma tributária? O cenário tributário atual do país traz diversos pontos de atenção. Primeiro, o contencioso tributário brasileiro é um dos mais dispendiosos do mundo, representando cerca de 75% do produto interno bruto, PIB nacional. Além disso, segundo a pesquisa Tax do Amanhã 2023, a gente nunca sabe o que essas pesquisas estão falando, né? Da Deloitte, as empresas gastam entre 7 mil e 44 mil horas anuais com gestão fiscal. Para parte desse desafio, deve-se à complexidade da divisão tributária sobre o consumo entre os entes federativos. É preciso ressaltar ainda as disparidades do Brasil em relação a outros países, especialmente aqueles que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para tributos sobre a renda, por exemplo, a carga tributária média brasileira é mais baixa, tanto para pessoas físicas como para jurídicas. No entanto, os tributos sobre o consumo são significativamente superiores no país, quando comparado às nações que integram o bloco. Quer dizer, tudo aqui no Brasil é muito caro. Carro é muito caro. Comprar, enfim, imóveis, comprar geladeira, fogão, aqui tudo no Brasil é muito caro. Será que com essa reforma vai baratear os produtos ou vão deixar mais caros? Será que o carro vai ficar mais caro, já que é um bem de consumo que consome combustível? Será que esse bem de consumo ele vai entrar no imposto do pecado, como eles dizem? Então vamos ver aqui, se o carro vai ficar mais caro ou o carro vai ficar mais barato.
É preciso ressaltar ainda as disparidades do Brasil em relação a outros países, especialmente aqueles que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Eu já li isso. Outro aspecto que se destaca é o desequilíbrio entre a representatividade dos tributos na arrecadação dos governos brasileiros, União, Estados e municípios. Dependem exclusivamente da arrecadação dos tributos sobre o consumo, que representam aproximadamente 44% do total da receita pública, ao passo que os tributos sobre a renda somam cerca de 22% deste total. Esse panorama, de certa forma, decorre da estrutura do arcabouço tributário e é comum em países em desenvolvimento, mais suscetíveis a recessões econômicas e a consequente redução do lucro das empresas e na renda das populações. Bastaria esse breve cenário para justificar uma reforma tributária, não fosse ela considerável essencial também tanto para a reforma da economia como para facilitar a atratividade e segurança jurídica no ambiente de negócios. Até agora eles estão falando, a gente não está chegando, a gente quer chegar. Né? Então, me perdi aqui. Outro impacto positivo da reforma deve ser aproximar as regras fiscais brasileiras ao padrão de países que lideram aos mercados globais, trazendo maior competitividade à nossa economia. Além disso, as próprias empresas poderão alcançar melhores práticas mundiais em gestão tributária ao acelerarem a transformação digital nessa área. A proposta aprovada prevê, em linhas gerais, a substituição de 5 impostos. Foi o que eu te falei. Foi o que eu falei no início. Então, a proposta aprovada prevê, em linhas gerais, a substituição de 5 tributos por um sistema de IVA. Quer dizer, tira 5 impostos e fica um, é isso? O IVA é o Imposto sobre o Valor Agregado, dual, introduzindo a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços de Competência da União Federal, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços de Competência dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além da criação de um imposto seletivo federal que incidirá sobre produtos e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Expectativas do empresário. A pesquisa Taxas do Amanhã 2023, mencionada anteriormente, contou com a participação de 116 organizações que atuam no Brasil e revelou que a maioria dos empresários, 93%, tem expectativa positiva em relação à reforma tributária. Entre elas, a principal é a simplificação do sistema atual, 75%. O objetivo central da reforma. Em seguida, o empresariado espera que haja eliminação de 53% ou em relação a redundâncias das obrigações acessórias. Em relação às redundâncias das obrigações acessórias, 51%. E a diminuição de custo tributário, 46%. Um dos grandes desafios enfrentados pelas empresas atualmente é justamente o atendimento ao compliance tributário, seja pela complexidade das obrigações, o que também afasta investidores estrangeiros, seja pelas alterações frequentes à legislação. Os anseios por solucionar essa questão são maiores do que os voltados ao volume direto da carga tributária. Então, quer dizer, se afasta empresários estrangeiros, tira o emprego também. Né? Se as empresas saem fora, falta emprego. Então aqui, vamos lá, breve visão dos próximos passos. A reforma tributária trará impactos substanciais às tragédias de mercado, ao posicionamento geográfico, aos sistemas de processo e controles das empresas. Será fundamental um estudo aprofundado e comparativo entre os modelos atual e proposto, considerando todos os aspectos do negócio para que as organizações possam planejar e se preparar para esse futuro próximo.
O maior desafio tende a ser o período de transição, quando os contribuintes necessariamente conviverão com as regras referentes ao sistema anual. IPIS, olha só que tanto de imposto. IP, PIS, COFINS, ICMS e ISS. E ao novo modelo, que é o CBS e o IBS. O texto aprovado prevê 7 anos para a transição entre os regimes, com início em 2026, para a contribuição sobre bens e serviços, CBS, e em 2027 para o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS. Independente do porte ou área de atuação, as organizações devem definir o quanto antes o melhor caminho para a migração de acordo com o momento de seus negócios e de seu planejamento estratégico. Bom, e tem muita coisa aqui. O papel da tecnologia na transição. Navegar pelo cenário desenhado pela reforma e, ao mesmo tempo, lidar com as complexidades e especificidades do atual sistema tributário brasileiro. Demandará uma série de investimento. Nesse sentido, a reforma abre uma oportunidade para os negócios avançarem suas jornadas de transformação digital tributária. Agora eu quero saber o que o pessoal, qual é o lado ruim aí. Apesar da pesquisa Taxos do Amanhã ter mostrado que 88% das empresas respondentes têm algum nível de automatização em suas rotinas tributárias, especialmente na emissão de notas e lançamentos fiscais, ainda há espaço para avanços em automatização e incorporação de recursos tecnológicos para alavancar a gestão e o compliance nessa área. Entre as principais tecnologias que os gestores pretendem adotar estão hospedagem, nuvem, inteligência artificial. Bom, vamos ver aqui o que os governadores acham. Aí tem a posição dos gestores estaduais, dos governadores. Olha aqui, ó. Tem essa matéria aqui. Vamos ler. Reforma tributária, entenda por que os governadores estão resistentes. Receio de perda de autonomia da gestão dos recursos se soma à divergência sobre o roteiro do dinheiro que vai compensar perdas durante a transição tributária. Então, quer dizer, o pessoal está com medo. O problema todo, que a proposta pode ser até interessante, o problema é que nós estamos no Brasil, não é? O Brasil tem um histórico de corrupção. Esse é o problema. A semana promete ser decisiva para a reforma tributária que busca simplificar e facilitar a cobrança de impostos no país. O governo e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, PPP, se articulam desde o fim de semana para votar as mudanças na casa antes do recesso parlamentar que começa no dia 17. Então eles estão correndo. O problema é que na iminência da reforma passar pelo plenário, os estados e municípios começam a reclamar que a proposta possa comprometer a arrecadação e a autonomia dos entes federativos. Eles estão com medo de ficar amarrado ao governo federal. Isso pode ser o início de um golpe, pode ser para esse país virar uma ditadura, não sei, para virar um país comunista, não sei, né? Estou falando besteira. Nessa terça-feira, 4/7, governadores e senadores de 8 estados, São Paulo, que é apoiador de Bolsonaro, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, o nosso governador aqui, Renato Casagrande, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul se reúnem para discutir a proposta. Para o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, PT Ceará, os governos federal e estadual precisam entrar em consenso para que o tema avance e finalmente seja votado. O governo federal cede alguma coisa e, em compensação, olha só, o governo federal
cede alguma coisa, em compensação ganha em outras. Não pode ser a reforma do governo, não pode ser a reforma do governo federal e nem a dos governadores, tem que ser a reforma do Brasil. Portanto, todos precisam ceder. Ceder o quê? Né, a política brasileira é uma política que é direcionada para eles se preocupam com eles. Né? Eles aprovam alguma coisa se tiverem algum tipo de benefício. Diante dos pedidos dos governadores, o presidente da Câmara já admite ajustes no texto. Alguns governadores estão com o pleito de fazer a arrecadação de impostos e sua repartição. Acho que o relator não tem problemas em fazer mudanças que tragam mais votos, dizem Lira. Olha só, acho que o relator não tem problemas em fazer mudanças que tragam mais votos. Quer dizer, é tudo um jogo de compra. Conheça, aí tem, vamos ver aqui. A unificação de impostos e o Conselho Federativo. A espinha dorsal da proposta é a criação de um imposto sobre o valor agregado, que eu já li, que é o IVA dual. O IVA federal vai reunir três tributos. Então o IVA vai reunir três tributos. Vamos tirar acho que é isso. Vão tirar o IPI, o PIS, o COFINS e devem se chamar CBS. Já o IVA, estados e municípios, que reúne o ICMS e o ISS, será batizado de IBS. Então, que o ICMS, que na gestão passada a gasolina estava muito cara e o Bolsonaro falaram: a gasolina está cara porque o ICMS está caro, porque não abaixa o preço do ICMS, é por isso do CMS, é por isso que a gasolina está caro. Será batizado, então, o ICMS, o ISS será batizado de IBS. O IBS será administrado por um Conselho Federativo com gestão compartilhada entre os estados, o Distrito Federal e os municípios. E aí que começa o probleminha. Os governadores temem perder autonomia ao compartilhar com os municípios a divisão dessa arrecadação. Eles preferem continuar como atualmente os estados são responsáveis pela arrecadação dos tributos e repartem entre os outros municípios. Eu não sei o que é pior. Se é os governadores ficarem com esse poder na mão e depois repassar, porque eles vão fazer o que eles quiserem, o que eles fazem com o que eles quiserem, ou a construção dessa gestão compartilhada entre os estados, o Distrito Federal e os municípios. Conselho Federativo com gestão compartilhada entre os estados, o Distrito Federal e os municípios. É mais democrático? Vai ter mais gente para controlar esse dinheiro? Pode-se haver menos corrupção ou pode-se haver mais corrupção? Isso que eu pergunto. Transição tributária. Pelo texto da reforma tributária, o novo imposto para o Estado e municípios começa a vigorar em 2029. No entanto, os governadores querem uma transição gradual, com início em 2026 até 2033, quando o ICMS e o ISS serão extintos. Fundo de Desenvolvimento Regional. Aí vão criar um fundo aí. O Fundo de Desenvolvimento Regional vão compensar as perdas de arrecadação de Estado e municípios e serão bancados pelo governo federal, que ofereceu 40 bilhões. É muito dinheiro, não é? Agora, esse dinheiro, eles não fazem, vão fazer alguma coisa? Porque você vê tanto dinheiro chegando no município, tanto dinheiro chegando no Estado. Por exemplo, o dinheiro que foi lá na pandemia, que foi encaminhado para Manaus para comprar o oxigênio. Não tinha oxigênio em plena pandemia. Eles pegam o dinheiro que é encaminhado para eles, eles fazem o que eles querem. Enfim, vamos terminar de ler aqui. O valor será pago antes do início da transição do ICMS para o IVA, previsto para 2029. Começaria com 8 bilhões até a chegada aos 40 bilhões anuais a partir de 2033.
Só que os governadores consideram o valor insuficiente e querem pelo menos 75 bilhões por ano. E mais, encabeçado pelo governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicano, pedem que as regras sejam definidas já na proposta e não posteriormente à aprovação da reforma. Todo mundo já conhece quais são os pontos de São Paulo e ele diz isso. E as divergências que são poucas e ajustáveis para que a gente possa preservar o federalismo, disse. E aí tem a questão da guerra fiscal, o fim da guerra fiscal. Outro ponto importante do proposto é chamado fim de guerra fiscal. A partir da implementação do IVA, os tributos passam a ser não cumulativos, ou seja, ao longo da cadeia de produção, os impostos seriam pagos uma só vez por todos os participantes do processo. Outro ponto importante nas operações entre os estados, a arrecadação fica com o estado em que o item foi consumido. No entanto, o imposto pago nas compras de matérias-primas utilizadas na fabricação de bens pode ser abatido. Isso faz com que parte do tributo sobre a cadeia de fornecedores fique com o local que produziu o produto. Produto. Quer entender o que é macroeconomia, como é? Aí tem mais coisas aqui. Agora vamos ver quais são os produtos que vão ter desconto aí, não vão ter. Vão ter redução. Vão ter redução nos preços. Vamos ver vamos ver quais são os produtos. Não terão impostos. Ou vão ter redução de impostos. Vamos ver aqui, redução de impostos, se vai ver, né? Vai ter. Aí vamos lá, aqui, ó, o UOL, economia. Aqui a matéria tá aqui, ó. A luz vai melhorar. Tá meio desfocado aí, mas aqui, ó. Mas vamos ver aqui, economia. O que muda para o seu bolso com a reforma tributária? Para o nosso bolsinho. Legumes que você pode plantar na sua casa, que aqui é terra boa. Verdura você pode plantar na sua casa. Fruta, ovos e remédios terão isenção total de imposto com a reforma tributária. Produtos de higiene e limpeza usados por famílias de baixa renda também terão redução na cobrança de impostos. Essas mudanças foram definidas pela reforma tributária aprovada no Senado Federal. Nessa quarta-feira, o texto volta para a Câmara dos Deputados, que deve reavaliar o texto, mas ainda não se sabe. Olha só, é tudo um golpe, né? O texto volta para a Câmara dos Deputados, que deve reavaliar o texto, mas ainda não se sabe que produtos exatamente terão isenção ou para quais públicos. Esses detalhes serão definidos depois por leis complementares. O problema são as leis complementares. É a caixinha de surpresa que vai cair depois. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Vamos ver mais aqui. O plenário do Senado aprovou hoje a proposta de reforma tributária, uma das principais pautas da agenda econômica do governo Lula, com o apoio das bancadas do Centrão. Como o texto sofreu alteração, o projeto voltará para mais uma análise da Câmara dos Deputados. O que aconteceu? O resultado foi o mesmo nos dois turnos. 53 senadores votaram a favor e 24 contas.
proposta de emenda à Constituição. Eram necessários ao menos 49 votos nos 2 turnos para aprovar o texto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já afirmou que pretende concluir a tramitação da proposta da reforma tributária ainda neste mês. Os trechos modificados pelos senadores serão apresentados ao líder dos partidos. Esses levarão as mudanças bancadas para que todos os deputados tenham conhecimento do texto final. O presidente Lula precisou entrar em campo para articular a vitória e se reuniu com as lideranças da casa. Nas últimas semanas, o governo tem sido alvo de críticas, inclusive de bancadas de partidos aliados do governo, que ocupam a esplanada dos ministérios. Durante a votação, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, articulou pela aprovação. Ele desceu da tribuna e conversou individualmente com os senadores ao lado do relator Eduardo Braga para conseguir o apoio. As bancadas mantiveram no segundo turno a orientação do primeiro, orientaram favoravelmente a reforma do PSDB, PMDB, PT, PDT, União Brasil, PSB. Orientaram contrariamente PL, Republicanos e Novo. Liberaram a bancada Podemos, PPP, PSDB. A oposição tentou barrar. Governadores do Sul e do Sudeste pediram mudança no texto e se colocaram contrário à reforma. O grupo se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, PT, e criticou a proposta da reforma analisada pelo Senado. Aí vem aqui, o ex-presidente Jair Bolsonaro também se posicionou contrariamente à PEC. Senadores ouvidos pela reportagem afirmaram que ele mesmo ligou para parlamentares aliados para pedir que votasse contra o projeto. Após acordo, o plenário do Senado aprovou apenas um destaque que amplia o alcance do Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica. O fundo será abastecido com dinheiro da União e estende aos recursos aos estados da Amazônia Ocidental, que inclui os estados da Amazônia, Acre, Rondônia, Roraima e do Amapá. A emenda teve apoio do senador Davi Alcolumbre, União AP, Amapá, aliado do governo e de senadores de oposição. Enfim, isso vai dar pano para manga. Nós vamos ficar um tempão lendo aqui, nós não vamos conseguir entender, né? Esse imposto aí ele já existe, essa proposta de reforma tributária já existe em outros países. Aí vamos ver mais aqui o que vai acontecer. Reforma tributária vai aumentar imposto de produtos nocivos à saúde. O que é produtos nocivos? Vamos ver aqui. Na última quarta-feira, o Senado Federal concluiu a votação de reforma tributária. O texto relatado pelo senador Eduardo Braga reduz a alíquota para medicamentos e produtos de cuidados básicos da saúde menstrual, mas ele vai reduzir a alíquota para medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual. Então as mulheres vão ser beneficiadas aí. Mas aumenta a atribuição de produtos nocivos à saúde, como foi aprovado com alterações pelo Senado. Reforma tributária volta à Câmara dos Deputados. Líderes das duas casas negociam. Vamos ver o que vai aumentar, gente. Reforma tributária vai aumentar a tributação de produtos nocivos à saúde. Por outro lado, terão a alíquota reduzida, os medicamentos e produtos de saúde. Já li isso. Aprovado pelo Senado, vamos ver o que vai aumentar. Vamos ver aqui o que vai aumentar. Bom, produtos nocivos à saúde. O que é só? Cigarro, bebida, a sua cerveja vai ficar mais caro.
Vamos ver aqui se combustível vai ficar caro. Vamos ver. Olha só, vamos ver aqui. Nossa Senhora. Estou lendo outra matéria que está aqui, ó. Eu só fazendo leitura, hein? Você também pode pesquisar aí na internet. Ter carro vai ficar mais caro? Veja o que muda no IPVA após a reforma tributária. Com a proposta da reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados e agora uma análise do Senado Federal e agora em análise no Senado Federal, todos aguardam e se preparam para as alterações que devem entrar em vigor nos próximos anos. Um dos temas do destaque é o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Nós temos que pagar todo ano IPVA, com advogados tributaristas, alertando que, dependendo do tipo de veículo, o valor a ser pago deverá ser maior após a aprovação da legislação. O que deve mudar? Primeiro, algumas pessoas que antes estavam livres do pagamento de impostos, após a aprovação da legislação, não serão mais. A cobrança do IPVA passará a incidir sobre veículos aquáticos. A cobrança do IPVA passará a incidir sobre veículos aquáticos e aéreos, como iates, jet skis, jetos e helicópteros. Bom, eu não tenho iate, eu não tenho jet ski e nem helicópteros. A proposta também estabelece que o imposto será progressivo conforme o impacto ambiental do veículo, ou seja, o uso do combustíveis fósseis acarretará em um imposto mais caro. Será que a gasolina vai ficar mais cara? Enquanto com o uso do etanol, biodiesel, biogás, eletricidade mais barato. Então, o álcool vai ficar mais barato, a eletricidade vai ficar mais barata. Além disso, outra alteração é a possibilidade de diferenciar a alíquota do imposto de acordo com o tipo de veículo, sua utilização e seu valor. Ou seja, o dono de um carro de luxo que serve somente para passeio e tem preço elevado, provavelmente pagará mais caro no IPVA. Sim. Bruno Felipe Almeida e Julian Federici Guedes, tributaristas no escritório Azevedo 7 Advogados, pontuam que é esperado que os proprietários de automóveis de maior valor sejam imediatamente impactados, sujeitando ao imposto maior. Por outro lado, há exceções, a regras não se implica a veículos usados para agricultura e para serviços. Quando o novo IPVA deve entrar em vigor? A reforma tributária será implementada gradualmente e deve ser concluída em 2033. Carlos Macedo Gouveia, tributarista do escritório Almeida Prado, Hoffman, diz que as alterações do IPVA deverão entrar em vigor no ano que vem, após a aprovação da proposta de emenda constitucional. Enfim, vamos esperar que essa reforma tributária venha trazer benefício para o povo brasileiro. O problema é que o Brasil é uma caixa de surpresas, não é? É uma caixa de surpresas eu fico com medo, eu não sei o que pode acontecer. Será que o carro vai ficar mais caro? Porque quando ele diz que o imposto de risco ambiental, o imposto do pecado, será que o carro fica mais caro? Sim ou não? O que vai ficar mais caro? Saúde, educação? Funcionário liberal vai pagar mais, vai pagar menos? Enfim, é um universo complexo, tem que ler muito, tem que estudar muito. E é isso aí, compartilhe, se inscreva, faça a sua pesquisa, conheça um pouco sobre a reforma tributária que vai pesar literalmente na nossa vida. Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe e se inscreva.